Olá, boa noite, salve Maria. Iremos agora iniciar a nossa entrevista com o nosso padre, o padre Igor Cristino Câmara, sobre as tratativas do nosso festejo, né? Tudo que aconteceu durante esse ano de 2023. Qual sentido tem a caminhada de São Francisco para o Senhor? Então, na vida da igreja, nós sempre caminhamos, né? Desde o povo do Antigo Testamento, nós sabemos que estamos aqui de passagem. O povo de Israel caminhou no deserto, Jesus caminhou pelos caminhos da Galileia, da Idumeia, da Judéia, de Samaria. E nós também caminhamos. A caminhada ela tem dois sentidos. O primeiro é essa compreensão que estamos de passagem, de caminho a caminho do céu. E o segundo sentido é o sentido penitencial. Às 3 horas da manhã, 10 quilômetros caminhar, uma parte deles, alguns irmãos carregando a imagem do santo. Isso também serve como essa motivação penitencial, para oferecer para Deus o cansaço, oferecer para Deus a fadiga e, ofertando isso a Ele, purgar pelos nossos pecados. Então, eu acredito que esses dois motivos são os principais pelos quais os católicos caminham. Qual é o sentimento das caminhadas em relação aos anos de 2022 e 2021? Bom, eu estou aqui há 3 anos, né? Então essa é a minha terceira caminhada. No primeiro ano foi uma grande novidade, né? Não sabia como era nada daquilo, cheguei meio assustado, porque 3 horas da manhã, para fazer uma caminhada, eu nunca tinha visto disso. Apesar do povo do Ceará gostar muito de rezar, mas tão cedo assim nunca tinha participado. E depois assim, dessa descoberta de como é que funciona, a queima de fogos durante a caminhada, as orações, e já no segundo ano, habituado a isso, esse ano eu percebi que houve uma participação de um volume maior de fiéis, né? Primeira coisa. E a segunda coisa que me deixou muito mais feliz do que o número maior de fiéis foi uma certa concentração. Eu perguntava a um e a outro se as pessoas vinham rezando, conseguiam escutar as orações que eram transmitidas pelo som, e me disseram que sim, que era sempre uma grande reclamação, que os irmãos eram dispersos, vinham conversando. É claro que sempre tem um e outro que está ali, sei lá, por curiosidade, não sei porquê, mas em relação a esse ano eu achei isso, né? Achei que as pessoas vinham mais concentradas, com o maior desejo de viver aquilo que de fato a caminhada é, um momento de espiritualidade. Quais são os seus desejos para as futuras caminhadas, novenas e missas? Bom, meu desejo, eu até pregava sobre isso na missa que acabou de encerrar, a última missa da festa de São Francisco, né, no dia de São Francisco, eu pregava sobre isso, né, que a nossa comunidade ela vá criando mais devoção. Eu vejo que no coração do povo bocacrense, no coração dos meus paroquianos de São Francisco, ainda falta muito essa piedade própria dos católicos, né? E eu desejaria muito que os meus fiéis, então, passassem a ter esse amor, mas não só de fazer coisas, né? De estar ali, como eu dizia sobre a caminhada, de estar ali andando, mas de colocar o sentido daquela coisa que ele está fazendo, né? Então, o meu desejo é que a piedade, a devoção, ela cresça cada vez mais no coração do povo de Boca do Acre, do povo da minha paróquia do Piquiá, para que eles possam agradar mais a Deus, assim experimentando os momentos de espiritualidade que a nossa paróquia tem providenciado. Como você disse, né, de novenas, missas e caminhadas. E, bom, tudo mais que a gente providencia. A exemplo de São Francisco, o que os paroquianos devem fazer para vivenciar melhor a fé? Bom, São Francisco foi um santo muito grande da nossa igreja, né? Um homem que agradou a Deus em tudo que fez. E ele pode nos ensinar muitas coisas. É por isso que a cada ano nós vamos meditando um pouco sobre a sua vida e também sobre aquilo que ele deixou para nós como herança espiritual. E para pensar alguma coisa, né, vamos voltar para o tema desse ano. Vai e reconstruir a minha igreja. Nós precisamos então começar a reformar a igreja a partir de nós, a partir do nosso coração. Então, ele pode nos ensinar isso. Ele que era um rapaz, um jovem, que tinha muitas aspirações mundanas, nenhuma experiência que fez de Deus, ele reformou toda a sua vida. Veio da dor, da prisão, da derrota, mas soube transformar aquilo numa grande vitória, não para esse mundo, mas para construir a sua morada, né? Para vencer a grande guerra, que é vencer o mundo, Satanás e a sua própria carne e chegar no céu. Na sua visão, qual o chamado que São Francisco de Assis faz para o povo bocacrense? Eu acho que para o povo de Boca do Acre e para todo devoto de São Francisco, o chamado que ele faz é dessa configuração a Cristo, né? São Francisco era um homem que amava a Deus nosso Senhor, que o carregava no seu coração, no trato com as pessoas, do jeito que ele rezava,
naquilo que ele propôs para a sua ordem religiosa, para as irmãs clarissas. Bom, o que o São Francisco tem para nós é nos ensinar a lidar com os bens materiais, entre muitas outras coisas, é claro. Mas uma coisa muito importante, com certeza, é aprender a lidar com os bens materiais. Eu percebo que um dos pecados prevalentes aqui na nossa cidade é a avareza, né? Não só a avareza, mas também um desejo de ter sempre mais. A palavra agora me fugiu à mente, mas o pobre de Assis pode nos ensinar a, com pouco, na pobreza, a saber viver no pouco, a saber viver com pobreza, a ter um coração pobre, que é o que Jesus nos ensina no Sermão das Bem-aventuranças. Então, me lembrei agora, que a ganância não nos assole, né? Que nós não vivamos a buscar os bens materiais como fins últimos da nossa vida, mas que nós aprendamos a nos utilizar nos bens materiais para atingir o fim último de nossa vida, que é alcançar a vida eterna, que é chegar no céu. Durante esses 3 anos como pároco em nossa paróquia, assim também como todo fiel tem aprendido tanto com o Senhor, o que o Senhor tem aprendido com os fiéis de São Francisco? Eu tenho aprendido com os fiéis de São Francisco, assim, o que eu tenho me edificado com o povo desta paróquia é a docilidade, a voz do pastor, né? É um povo que é capaz de ser obediente quando a instrução, quando a sugestão, quando a convocação, o chamado para ele faz sentido, né? Então, o que me edifica muito dos meus paroquianos tem sido isso, né? Essa capacidade de ser obediente. Não a mim diretamente, é claro que passando por mim, mas a voz da igreja. Aquilo que a igreja nos coloca como caminho de salvação, como meta do céu, eu noto que o povo não é resistente, mas quando descobre a verdade tem uma certa docilidade, como eu já disse, né, em colocar em prática aquilo que aprende da voz das Escrituras, do próprio Deus, e da voz do próprio Deus que fala também para a sua Santa Igreja. E nesse final, nós gostaríamos que o Senhor deixasse sua mensagem para o povo fiel de São Francisco. Estamos encerrando hoje a nossa festa de São Francisco. Como mensagem final, eu gostaria de deixar plantada uma semente no coração dos fiéis, né? Que sejam fiéis ao chamado de Deus para si, como São Francisco foi. Que ouvindo a voz de Deus se coloquem à disposição, que não tenham medo de, como São Francisco, se abraçar com a cruz, que sejam generosos e dispostos a tudo aquilo que Deus espera deles. E que, aprendendo de nosso padroeiro, coloquem em prática na sua vida cotidiana aquilo que ele pode nos ensinar, a viver de acordo com o plano, com o desejo que Deus tem para nós.